Bem-vindos a mais um The Deep Dive, onde, como você já sabe, a gente mergulha de cabeça no material que vocês mandam pra gente. E hoje o tema é El Gaucho Insufrible, ou, como foi traduzido, O Gaúcho Insustentável, do Roberto Bolaño. É uma obra que, como você mencionou, já chegou até nós pelas mãos dos nossos ouvintes. Imagino que a atração seja pela voz única do Bolanho, né? Pela forma como ele explora temas, temas complexos, temas que a gente se identifica, E sabe? dúvida? É. E essa imersão de hoje, ela tem um objetivo. A gente vai destrinchar as ideias mais instigantes da obra, explorando algumas histórias-chave. E, claro, os motivos que o Bolaño usa com tanta maestria para costurar essas narrativas. E não podemos esquecer, a obra transcende as fronteiras da Argentina, né? Ele usa a paisagem cultural argentina como pano de fundo, mas as implicações. Bom, as implicações são universais. Perfeito. E, para nossa análise, é importante a gente lembrar que El Gaucho Insufrible é um mosaico de narrativas. Temos contos, ficção pura. Mas também temos uma peça mais longa, fragmentada, que mistura ficção com ensaio. Essa mistura de gêneros, tão comum na literatura pós-moderna, é que dá essa riqueza à obra do Bolanho. Ele consegue inserir reflexões filosóficas diretamente nas histórias, sabe? Exato. E é nesse ponto que nossa missão fica clara. A gente vai garimpar as ideias mais impactantes dessa obra. As reviravoltas, as observações, tudo que nos faça pensar sobre identidade e pertencimento à condição humana. É como juntar as peças de um quebra-cabeça, né? A gente Sim. tem as peças da ficção, as peças do ensaio, e a gente vai montando a visão de mundo do Bolanho. Perfeito. Então vamos começar essa imersão. Que tal a gente desvendar Jim? Pô. Em Jim, a gente encontra esse poeta americano melancólico, perdido no México. E o passado dele como fuzileiro naval, veterano do Vietnã, cria um contraste enorme com a busca dele pelo extraordinário nas palavras, né? É uma baita contradição, né? Um cara que viveu a brutalidade da guerra buscando refúgio na poesia, tentando achar o incomum no trivial. E essa fragilidade dele, ela fica bem evidente naquela cena, né? Quando ele vomita ao ser questionado sobre poesia pelas crianças pedintes no México. É uma reação visceral. O que você acha? Ah, é um momento crucial, né? É como se a beleza que ele buscava na poesia se chocasse com a miséria que ele via. É como se o Bolani estivesse criticando uma arte que não dialoga com a realidade. E aí tem a pose de Jean, uma aguenta chicana, o narrador imagina ela em Los Angeles, sozinha no apartamento. E tem essa atração do Jean por mulheres morenas, né? Ele chamava elas de as mulheres secretas da história. É como se ele estivesse buscando um tipo de conexão, né? Ou, quem sabe, fugindo de algo. E tem aquele encontro do narrador com o Jim assistindo o Engolidor de Fogo na Cidade do México, lembra? O Jim tá aos prantos e o narrador sente que a performance é só pra ele. O Jim, ele parece cada vez mais solitário. Ali a coisa fica interessante. Ele tá isolado, né? A performance com aquela violência controlada, passageira, parece mexer com algo dentro dele. A impressão que dá é que ele tá tendo uma catarse, sabe? Como se ele visse os próprios demônios refletidos ali. E tem aquele refrão, né? Xingando, enxizado, grudado na imagem do Jim. Ele parece enfeitiçado pelo México e pelos seus fantasmas. E o narrador, jovem, acreditando na imortalidade. Um contraste tanto. Total. A juventude do narrador, a crença dele na imortalidade, amplificam a tristeza do Jim. É como se o Bolanho estivesse colocando lado a lado duas formas de encarar a vida, sabe? A ilusão da invencibilidade e a consciência da morte, dos fantasmas do passado. Interessante, interessante. Mas agora vamos dar de Ares, né? Que tal a gente ir pra história que dá nome ao livro? O Gaúcho Insufrible. Vamos lá. Nessa história a gente conhece o Pereda, um advogado de Buenos Aires que leva uma vida feliz, rotineira, até os filhos saírem de casa. Ele tem seus hábitos, o café da manhã com os filhos, a leitura do jornal, a cesta com vinho. É a imagem da estabilidade. Total. A rotina dele é quase um ritual, né? Um símbolo de uma vida confortável, previsível. Exato, e aí os filhos vão embora. A Cuca vai para o Rio de Janeiro e o Baby... Bom, Baby faz sucesso na literatura e também se muda. O Pereda tenta preencher o vazio, né? Ele começa um relacionamento, viaja, organiza a biblioteca. Mas essas tentativas parecem superficiais, né? Como se ele estivesse só tentando tapar o buraco sem realmente lidar com a solidão. É como se ele estivesse organizando o mundo exterior para tentar controlar o caos interior. Exato. E aí, quando o Baby volta dos Estados Unidos, a mudança no Pereda é radical. Ele parece mais velho, desinteressado pela literatura. A não ser por Borges e pelo filho, claro. E ele fica obcecado por política. Os hábitos mudam completamente. Ele acorda cedo, revira livros antigos, abandona o vinho, a comida farta, até a aparência ele negligencia. É incrível como ele muda da água pro vinho, né? A literatura, que antes era um prazer, se torna um tédio. E a política toma conta da vida dele. É como se ele estivesse buscando um novo sentido, sabe? Uma nova narrativa para preencher o vazio. E tem aquela frase dele que é bem marcante, né? Buenos Aires se hunde. Buenos Aires está afundando. Ele fala isso com os amigos. É uma frase enigmática. O que você acha que ele quis dizer com isso? É uma frase forte, né?
cheio de simbolismo. Pode ser a desilusão do Bolano com a Argentina, ou a instabilidade política, a crise econômica, uma sensação de que a nação está à deriva. E a ida para a estância, para Álamo Negro, é uma fuga, né? Uma tentativa de achar refúgio num lugar que ele idealiza como mais autêntico, longe do caos da cidade. E antes de ir, ele conversa com a cozinheira e a empregada sobre a crise, né? Com o ralito bancário. E ele até convida elas para irem com ele, porque mal tem dinheiro para pagar os salários. Só para situar o nosso ouvinte, o Corralito foi um período de restrições econômicas severas na Argentina, com congelamento de contas bancárias. Muita gente passou por dificuldades e o Pereda, obviamente, também foi afetado. E essa crise econômica, ela serve como pano de fundo para a jornada dele, né? A crise do país espelha a crise pessoal do Pereda. Ele é forçado a tomar decisões drásticas e a encarar a fragilidade daquela vida burguesa que ele levava. E aí ele embarca nessa viagem de trem para Pampa, uma viagem longa, monótona. No caminho, ele reflete sobre a falência do país, a seleção argentina de futebol, os relacionamentos que ele teve, e ele vê coelhos correndo ao lado do trem. Uma imagem meio estranha. O que te diz essa imagem dos coelhos? É uma imagem curiosa, né? Me faz pensar na luta pela sobrevivência, sabe? Uma corrida incessante para alcançar algo, talvez algo inatingível. Eles correm ao lado do progresso, mas será que eles conseguem acompanhar? E as reflexões do Pereda durante a viagem mostram uma mente inquieta, buscando sentido em meio ao caos, tanto interno quanto externo. E chegando na estância, ele se depara com as ruínas, né? As dificuldades já começam ali. Ele conhece o Dom Dulce e o gaúcho dele, Imi Paraíso, um caçador de coelhos que fala como um compadrito de Buenos Aires. Para o nosso ouvinte que não sabe, compadrito é um tipo meio malandro da cidade, ligado à cultura do tango. E o Pereda compra o cavalo, o José Bianco, com uma facilidade que chega a ser estranha. O Dom Dulce nem se preocupa com pagamento, tem uma atmosfera meio decadente, né? A figura do Dom Dulce, com esse sotaque urbano, destoa do ambiente rural e a facilidade na compra do cavalo. Pô, pode ser um reflexo da crise econômica, né? Os bens sendo negociados sem muita formalidade. E o Pereda, ele fica comparando a escuridão das noites americanas com as europeias. Aí chega uma carta da cozinheira, descrevendo a situação em Buenos Aires. Ela reclama do caos, fala mal dos peronistas, do povo argentino. Essa carta reforça o contraste entre a aparente tranquilidade da Pampa e a turbulência da cidade, né? Sim. E o Dom Dulce mostra as armadilhas de coelho para o Pereda. Só para contextualizar, o peronismo é um movimento político importante na Argentina, com um forte apelo popular. É um tema que causa divisão até hoje. A nostalgia dos gaúchos por essa época talvez seja uma saudade de uma estabilidade que eles imaginam ter existido no passado. Mas o Pereda, ele despreza essa atividade, né? A caça de coelhos. Esse desprezo mostra que ele ainda não se adaptou à nova realidade. Ele tem uma mentalidade urbana, um certo elitismo, né? Total. E a cozinheira volta com algum dinheiro e conta dos horrores de Buenos Aires. Mendigos, sopões, várias moedas diferentes circulando. E ela fala que não tem tédio, só desespero. Não. E o Pereda usa esse dinheiro para contratar 2 gaúchos velhos sem família, o José e o Campodônico. Eles usam gorros de pele de coelho. Parece que ele está formando uma comunidade à margem da sociedade, né? Eles são marginalizados, unidos pela necessidade, pela sensação de não pertencimento. E o Pereda, ele diverte os gaúchos com histórias inventadas sobre a Argentina. Ele fala mal de Buenos Aires, que diz que a cidade é um antro de ladrões. Já Pampa, para ele, é eterno, um cemitério sem fim. E ele se lembra da falecida esposa, Suran Hirschmans, e fica triste. As tentativas dele de cultivar um jardim e de fazer o cavalo cruzar falham. Será que essas histórias inventadas são uma forma de dar sentido a esse novo mundo? É possível. Talvez ele esteja tentando criar uma narrativa onde ele se encaixa, né? Onde ele pode ter algum controle, mesmo que seja só na imaginação. E os fracassos na jardinagem e na criação do cavalo simbolizam a dificuldade dele de se enraizar, de fazer algo novo florescer nesse ambiente. E a situação fica tão crítica que eles começam a caçar coelhos para sobreviver. O Pereda tem os encontros tensos com jovens em casebres abandonados, as tapeiras. E aí o bebê aparece para uma visita com amigos escritores e o editor Ibarrola. Eles fazem uma fogueira, contratam um guitarrista. A sobrevivência se torna uma atividade quase marginal, né? E a visita do filho, com esse grupo de intelectuais, evidencia o abismo entre o mundo de Buenos Aires e a realidade da Pampa. O Bebe propõe que o Pereda volte para Buenos Aires, mas o Pereda sugere que o Bebe se case com um indígena e fique em Álamo Negro. E tem um incidente com o Ibarrola, né? Ele leva uma mordida de coelho e o Pereda faz um curativo improvisado. Essa sugestão para o filho é um rompimento total com o passado, né? Ele rejeita a vida que ele levava, né? E a mordida do coelho é como se a natureza estivesse se impondo, mostrando a hostilidade do ambiente. E aí, numa outra visita, o Bebe traz uma psiquiatra, loira, falante. Durante um passeio a cavalo, ela fala sobre o desequilíbrio mental como algo normal, cita poetas argentinos. Eles visitam uma família pobre numa estância distante e a psiquiatra critica as crianças. E o Pereda, ele vive repetindo que as coisas não serão as mesmas sem gado.
O que te chamou a atenção na fala da psiquiatra? É uma perspectiva interessante, né? Ela questiona o que é normal, o que é loucura. E a obsessão do Pereda com gado mostra a ligação dele com um passado próspero, com uma identidade que ele sente falta. Sim, sim. E aí chega em Alamo Negro uma mulher poleruda, com os filhos, ela é trabalhadora, tem iniciativa. Já os gaúchos, eles têm uma percepção diferente do tempo, né? Ficam presos ao passado, falando do Perón, de hooligans e futebol. E tem uma cena tensa em que o Pereda ameaça os gaúchos com uma faca, cansado da nostalgia peronista deles. A chegada da mulher traz uma nova dinâmica para a estância, né? E a nostalgia peronista dos gaúchos mostra as feridas, as divisões da história da Argentina. A ameaça do Pereda é uma ruptura, né? Ele não aguenta mais esse apego a um passado idealizado. E uma noite, a mulher entra no quarto do Pereda. Com o tempo, ele consegue comprar 4 vacas e começa a passear com elas a cavalo sob o olhar dos coelhos. E chega uma carta do Bebe avisando que vendeu a casa em Buenos Aires. E o Pereda ele começa a ter delírios de grandeza de entrar em Buenos Aires a cavalo como Jesus em Jerusalém. A mente dele parece estar cada vez mais distante da realidade, né? Ele busca uma redenção, um reconhecimento que talvez nunca venham. Ele imagina uma recepção com flores brancas, avisa a cozinheira e os gaúchos que vai embora, e ao voltar para Buenos Aires, ele vê o Baby no café, com os amigos artistas, e aí ele tem um encontro com um escritor, usuário de cocaína, e esfaqueia o cara na virilha. É um retorno violento, né? Totalmente inesperado. O ato é brutal, sem sentido aparente. Mostra a alienação total do Pereda em relação ao mundo que ele deixou. E ele se pergunta se fica em Buenos Aires para se tornar um justiceiro, ou se volta para Pampa para viver com os gaúchos dos coelhos. No final, ele decide voltar para Pampa. É a aceitação da nova realidade, né? Ele abre mão do passado, de qualquer ideal de redenção na cidade. O lugar dele agora é à margem, com os outros marginalizados. Com os gaúchos dos coelhos. Bom. Mas o policial assassino de ratas, o policial rato assassino. Essa é ótima. A gente conhece o Pepe, o policial rato, que trabalha nos esgotos procurando corpos. E diferente dos outros policiais, ele volta aos locais dos crimes, né? A ambientação nos esgotos já cria uma atmosfera sombria, né? De marginalização. Com certeza. E essa mania dele de voltar aos locais dos crimes sugere uma mente curiosa, né? Uma busca por entender o que os outros ignoram. E tem as descrições do legista sobre as causas das mortes, né? Gargantas cortadas, desmembramentos, queria atribuir a predadores. O Pepe conversa com um policial rato velho, conheceu a tia dele, a Josefina La Cantora. E eles falam sobre música, arte, no meio daquele mundo subterrâneo. É interessante como o Bolanho insere essa dimensão cultural, né? Mesmo num ambiente tão hostil. E aí tem o caso do bebê morto, né? E da Elisa, a mãe. O Pepe desconfia da causa do ferimento no pescoço dela. O legista descarta cobras, jacarés e sugere uma doninha. O Pepe decide investigar por conta própria. É como se ele tivesse uma intuição que vai contra as explicações oficiais, né? Sim, ele não se contenta com as aparências, né? Tem um senso de justiça que o move. E ele acha o pano em que o bebê estava enrolado, o que confirma o assassinato. Ele encontrou outros ratos, confiantes, brincalhões. E o legista e o chefe, eles duvidam da teoria do Pepe, de que um rato seja o assassino. O chefe fala da importância da ordem, de evitar a desordem imaginária. É como se eles não quisessem aceitar a possibilidade da violência dentro da própria comunidade. Para culpar fatores externos. E o Pepe continua investigando, procurando a família do bebê. Ele acha outro corpo com o mesmo ferimento no pescoço e finalmente encontra a colônia de ratos perto de restos de um cachorro. A mãe do bebê reconhece o filho. A persistência dele é compensada, né? E a localização da colônia perto dos restos de um cachorro sugere essa luta pela sobrevivência, esse contato com a violência do mundo exterior. Sim. E o Pepe presencia o confronto entre 2 ratos e o Hector assassino e intervém. Tem uma perseguição, ele captura o Hector. E aí ele se encontra com a Rainha Rata e o conselho dela. E a rainha reconhece o Pepe como sobrinho da Josefina La Cantora. É um momento importante, né? Ele é reconhecido pela sua linhagem, pela sua história. E a rainha explica que o Hector era um individualista louco, que queria observar a morte, uma teratologia. E o corpo do Hector são do necrotério. E eles recebem ordens para não falar do caso. É uma explicação perturbadora, né? E o sumiço do corpo, as ordens de silêncio sugerem uma tentativa de encobrir a verdade. E o Pepe tem um sonho com ratos, matando outros ratos. Ele percebe que tudo mudou. Ele volta para o trabalho rotineiro e um dia encontra ratos reportando doninhas. E ele decide confrontar as doninhas. O sonho dele marca uma perda da inocência, né? A comunidade percebe que a violência pode vir de dentro. E a decisão de enfrentar as doninhas, os predadores externos, é uma forma de reafirmar o papel dele como protetor. Bom, e aí temos enfermidade e estatura, enfermidade Dioniso e enfermidade e probas. Nessas peças, o narrador recebe mais notícias do médico em Barcelona. Ele encontra a Drama Rafix, que é baixinha, e ela oferece a ele a chance de participar de um estudo.
São peças mais introspectivas, né? Reflexões sobre a doença, a fragilidade, a morte. Sim, e tem um elevador enorme com uma maca vazia. O narrador se debate entre o desejo pela Draix e a vontade de chorar. Os testes são banais, parecem passatempos de jornal. Ele tem dificuldade de admitir a própria tristeza, mas observa a tristeza generalizada ao redor. O elevador com a maca vazia é uma imagem forte, né? Representa a presença constante da morte. E a banalidade dos testes contrasta com a seriedade da situação. Sim, e ele fala dos prisioneiros mexicanos que formam relacionamentos intensos. Ele cita o Victor Hugo em Os Miseráveis, que fala da felicidade obscura das pessoas obscuras. É uma reflexão sobre a capacidade do ser humano de encontrar alegria, mesmo em situações extremas, né? E o narrador volta para o elevador dividido entre desejo e desespero. Ele compara as lágrimas ao sangue, como em O Iluminado, e os bons modos impedem ele de agir por impulso. É como se ele estivesse preso num labirinto emocional, né? Sem saída. E aí, em Pensamento Débil ou Pensamento Fraco, o Bologne apresenta o conceito e fala da acessibilidade dele, né? Mesmo para quem não entende de filosofia. Ele cita um filósofo italiano, mas não lembro o nome. E o título ele se torna mais importante que o filósofo, né? Que o livro. Como acontece com Don Quixote com Kafka. Exato. Ele explica que o pensamento fraco é como um método filosófico para a classe trabalhadora. Usa um operário da construção como exemplo. E ele cita Hitler, livros de autoajuda, como exemplos de pensamento fraco, acessíveis. É interessante como ele usa exemplos tão distintos, né? Para mostrar como as ideias podem ser simplificadas, distorcidas. E ele fala do Santos Dragó, e fica se perguntando como ele é pessoalmente. Se ele receberia um convite para participar do programa de TV do cara, e ele se posiciona contra a censura, mas diz que a gente tem que estar disposto a ouvir o que não quer. É um momento mais leve, né? De humor. E ele fala do esgotamento de buscar respeitabilidade dos novos tipos de figuras literárias, os opinadores profissionais, os plagiadores. E ele conclui dizendo que tudo é folclore. E conta uma anedota da Penélope Cruz na Índia, com a Madre Teresa, e fala da confusão entre necessidades e superfluidades, o que significa ser você mesmo. É uma crítica à superficialidade, né? E a anedota, ela questiona o que realmente importa, o que é essencial, o que é supérfluo. Bom, e por último, a gente tem dois contos católicos. No primeiro, La Vocation, a vocação, a gente conhece um narrador de 17 anos que vive em constante angústia, obcecado pelo martírio de São Vicente. É uma mudança de tom, né? Mais intimista, religiosa. Sim, ele conversa com Anito sobre o Gary Cooper, sobre os próprios pensamentos violentos. E tem a descrição detalhada do martírio de São Vicente. O narrador se sente afogando nas conversas com o Anito. E tem a mãe do Anito, elegante, cinéfila, e um sonho estranho do narrador com o quarto dela, que leva a um túnel silencioso. É um contraste interessante, né? Entre a figura do astro de cinema e a obsessão com o martírio. E tem a frase que ele repete, né? Actus nefandos in noches aciagas. O Juanito fica sem entender. E o pai do Juanito é descrito como um cara pequeno, mas corajoso. Ex-militar, chefe de polícia, conhecido pela mão de ferro. A cidade admira a suposta inteligência superior dele. Ele representa a autoridade, né? A ordem, talvez a repressão. Sim, e o narrador quer ir embora da cidade sem levar nada. Ele pede força e temperança a São Vicente. A mãe do Juanito pergunta se ele quer ser santo e o pai pergunta se ele é sobrinho da Encarnação. E o Juanito tem uma visão cínica das prostitutas, diferente do narrador, que idealiza o pai como alguém que corrigiu todas elas. A vontade de partir, o pedido a São Vicente, mostram a angústia do narrador, né? E as perguntas dos pais do Juanito, as diferentes visões para as prostitutas, expõem as contradições daquela sociedade. E o narrador imagina todos morrendo. Pensa em como seria a logística da coisa. Ele vai ao cinema com o Juanito num dia de neve e depois caminha sozinho até ao Cerro do Moro, a Colina do Moro, e encontra o monge silencioso descalço. Ele admira a pureza do monge, se emociona. E eles caminham juntos até a estação de trem. É como se tivesse uma epifania, né? Um vislumbre de paz. E no segundo conto, o Azar, o narrador conversa com o velho que diz que ele tá com uma aparência péssima. O velho faz perguntas estranhas sobre o comissário da Mel Valley, é paranoico, avisa o narrador para ir embora, e o narrador lembra do asilo, das injeções, das mangueiras, das restrições, das camas americanas. A paranoia, as lembranças do asilo criam uma atmosfera de instabilidade mental, do sofrimento. Ele descreve as camas americanas que eram usadas para evitar que os internos se afogassem no próprio vômito. Eles tinham medo das camas, davam nomes a elas. O asilo era silencioso, só se ouviam gritos vindos de áreas proibidas. Os internos se sentiam privilegiados por serem loucos inocentes. O narrador pensa no que teria sido dele se tivesse estudado, admite que tem palavras e silêncio. É irônico, né? A loucura como privilégio, como inocência.
Uma forma de escapar do mundo. E ele conta a história dele. Nasceu em Zaragoza, se mudou para a cidade com a mãe, perdeu a oportunidade de estudo, de casamento, ele pedia esmola na porta da igreja, rezava com fervor e ria durante a missa, se perguntava sobre o significado do pavão e da torre de Santa Bárbara. O padre explicava que o pavão representava a imortalidade e as 3 janelas da torre, a Trindade. A fé, a religião, tão presentes na vida dele, né? Sim. E ele conhecia a história de Santa Bárbara, que foi presa na torre pelo pai, se batizou sozinha, fugiu, foi capturada, martirizada. Mas ele via os ensinamentos da igreja como sopa fria e voltava a pedir esmola, sentindo a fome. E aí conta a história da decapitação de Santa Bárbara e do raio que matou os executores. A fome, o desejo de morrer, mostram o desespero dele. Ele não encontrava consolo na religião, né? Ele invade um lugar para roubar pão e o comissário vai o repreende. Ele come, mas se sente triste. Anda pelas ruas desertas, se vê refletido nas vitrines. Sobe o seu demoro, pensa no aviso do velho, nas coisas ruins que fez. A tristeza depois de comer é culpa, né? Remorso. E ele decide visitar uma mulher que conhecia. Entra num pátio, vê uma porta com uma aldrava em forma de punho. Entra em silêncio num lugar escuro, desconhecido, e encontra um frade lendo, e uma criança nua tremendo no celeiro. Ele esfaqueia o frade várias vezes, mata a criança, rouba o frade como uma batata doce, veste o hábito limpo do frade e foge, deixando pegadas de sangue, mas sentindo no controle. Desce o seu demoro descalço, na neve, sentindo que está sendo seguido, mas sem se importar. Passa por uma estátua equestre, ignora a sombra. Pensa no seu perseguidor, um adolescente gordo e feio. Se despede de tudo que vê, acelera o passo, atravessa o túnel do tempo. Nossa, que final. Intenso, né? Bom, a gente mergulhou fundo em Gaucho Insufrible. Exploramos as histórias, os temas, as contradições, a crítica social, a busca por sentido. E a gente viu como Bolanho usa a linguagem, os símbolos, para criar esse universo tão rico e perturbador. Ele nos leva a lugares desconfortáveis, nos faz questionar nossas próprias certezas, né? Sem dúvida. E você, ouvinte, o que achou dessa imersão? Quais as suas impressões sobre a obra do Bolanho? Onde você vê esses temas refletidos na sua vida? A gente te convida a revisitar a obra, ou quem sabe, explorar outros trabalhos do Bolanho. E a gente te deixa com uma pergunta. Será que a gente também não está, de alguma forma, atravessando o túnel do tempo? Valeu pela companhia e até a próxima imersão. Até a próxima.